Fala aí pessoal, vamos a mais uma revisão. Na aula de hoje nós vamos finalizar princípios de direito do trabalho. Eu sou fã de princípio, adoro princípio e essa aula para mim é uma das mais importantes de todo o curso, porque eu entendo que a compreensão adequada dos princípios me faz compreender adequadamente todo o ordenamento trabalhista. Como os princípios são valores por excelência, as normas que derivam do princípio retratam toda a sua essência. Assim, quando eu conheço profundamente os princípios que constituem um segmento do direito, automaticamente eu conheço todas as regras desse segmento. E aí eu queria destacar com vocês inicialmente as 4 funções de um princípio. A primeira delas é a função informadora, porque como valor social, o princípio informa o legislador na hora da elaboração da norma. Ao ser criada, a norma é informada pelo valor que a constitui. Então, o princípio da proteção, quando informa o legislador, o inspira na criação de uma norma que protege. A segunda função do princípio é a função interpretativa. Ora, se a norma é criada a partir da informação do princípio, a maneira mais adequada de interpretar essa norma é à luz do princípio que a inspirou. Então, os princípios, na verdade, são uma ferramenta para que o intérprete do direito extraia da norma o seu verdadeiro sentido, para que eu não descumpra a sua essência. A terceira função de um princípio ela é integradora. Diante do complexo de regras que existem dentro de um ordenamento, só o princípio consegue harmonizar essas regras para que haja um sentido lógico em leis tão diferentes. Assim, quando eu penso num segmento a partir do seu princípio fundante, todas as regras que o compõem, elas devem convergir em prol desse princípio. Por exemplo, o princípio básico do direito administrativo é a prevalência do interesse público. Quando eu interpreto diferentes normas de direito administrativo, todas elas devem apontar para um único centro, qual seja a supremacia do interesse público. Da mesma forma, em direito do trabalho, eu tenho o princípio da proteção como princípio básico ou fundamental. E assim, quando eu analiso diferentes regras do direito do trabalho, elas devem apontar para o mesmo centro, qual seja a proteção do empregado. Por isso que a terceira função do princípio é integrar o ordenamento jurídico a partir dos princípios que a compõem. E por fim, o princípio é normativo supletivo. Diante da ausência de uma regra específica, a lacuna me impõe a aplicação de 3 regras: princípios gerais de direito, equidade e analogia. Aí, o princípio já surge como uma forma de normatizar aonde há uma ausência de norma. E daí eu ressalto a importância de conhecer os princípios, porque ele informa, ele ajuda a interpretar, ele integra e na ausência de norma, ele assume. Por uma questão pedagógica e hierárquica, eu divido os princípios de direito do trabalho em princípios constitucionais, que são aqueles previstos dentro do texto constitucional, e princípios específicos de direito do trabalho, que são extraídos a partir da legislação infraconstitucional. O primeiro princípio de ordem constitucional que é relevante não só para o direito do trabalho, mas para todos os sistemas jurídicos, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa humana orienta não apenas o Estado, mas qualquer relação privada, dentre elas a relação de trabalho. O empregado, como sujeito de direitos, deve ser tratado com dignidade. O segundo princípio constitucional relevante é o princípio da liberdade de iniciativa, que orienta a ordem econômica de modo a permitir o empreendedorismo. A liberdade de empreender, portanto, repercute diretamente no trabalho e na empregabilidade. O terceiro princípio constitucional importante para mim é o princípio da liberdade de ofício. E esse princípio, que pode ser classificado como uma norma de eficácia contida, traz a amplitude da possibilidade do ofício com a possibilidade de restrição a essa liberdade a partir de uma lei que a regulamente. Ou seja, via de regra, todo trabalho pode ser realizado, até que uma lei o regulamente e imponha requisitos para o seu exercício. Um outro princípio constitucional importante, que deriva da própria segurança jurídica que o ordenamento deve trazer para as partes, é o princípio da irretroatividade da lei. A partir desse princípio, as normas não devem, via de regra, alcançar a fatos pretéritos à sua vigência. A OJ 362 da SDI 1 do TST, que estabelece naquele caso específico a possibilidade da retroatividade da lei do FGTS a contratos anteriores à medida provisória 2164 de 2001. Todavia, essa é uma medida excepcionalíssima. Via de regra, as leis produzem efeitos meramente futuros. Um princípio muito importante também de ordem constitucional no direito do trabalho é o princípio da proteção ao trabalhador. Esse princípio ele se desdobra em outros princípios específicos que serão tratados de uma forma mais ampla na parte dos princípios específicos de direito do trabalho. É o princípio da prevalência da condição mais benéfica, da norma mais favorável ao trabalhador, do indúbio pró-operário e da vedação contra a dispensa arbitrária e da vedação à dispensa arbitrária. Também de ordem constitucional nós temos o princípio da irredutibilidade salarial, previsto especificamente no artigo 7º,
inciso 6 da Constituição Federal. E aqui eu chamo a atenção para vocês na terminologia que é adotada pela Constituição. O princípio diz respeito à irredutibilidade salarial. E o trabalho, por definição legal, se difere de remuneração. O trabalho é aquela parcela mais específica que é voltada exclusivamente para a remuneração da contraprestação do trabalho realizado. Já a remuneração seria uma espécie genérica um pouco mais abrangente, que englobaria todos os valores recebidos habitualmente pelo empregado. Então existem parcelas que o empregado recebe em razão do contrato de trabalho que são remuneratórias, mas não são salariais. Voltando a dizer que o salário diz respeito apenas à contraprestação do serviço realizado. Assim, eu tenho adicionais, por exemplo, que são circunstanciais, que são em razão do horário do trabalho, que são em razão das condições que o trabalho é realizado, como o adicional noturno, o adicional de periculosidade, o adicional de insalubridade. Essas parcelas, embora de natureza remuneratória, não são parcelas de natureza salarial. Portanto, o princípio da irredutibilidade protege apenas que seja tocado o salário do empregado, de modo que é possível a supressão dos adicionais noturno, insalubridade e periculosidade, bastando que cesse a condição que deu causa ao seu pagamento. Portanto, tomem cuidado com qual rubrica está sendo suprimida, porque apenas o salário é protegido pelo princípio do artigo 7º, inciso 6 da Constituição Federal. Um outro princípio muito importante, também de ordem constitucional, é o princípio da isonomia de tratamento. E aqui esse princípio estabelece regras importantes em relação ao tratamento isonômico dos empregados. Lembrando que isonomia não é tratar todo mundo de maneira igual. Isonomia é tratar as pessoas de acordo com as suas diferenças. Assim, para que eu invoque o tratamento igualitário, eu preciso comprovar que trabalho de forma igualitária. Para que eu invoque o princípio da isonomia para fins, por exemplo, de isonomia salarial, eu preciso cumprir uma série de requisitos que demonstram que o meu trabalho não é apenas um trabalho semelhante, mas um trabalho idêntico, a fim de justificar o recebimento de uma mesma remuneração e tratamento. Dentre esses requisitos, nós destacamos, a partir do artigo 461 da CLT e a súmula 6 do TST, a identidade de função, e aqui não importa qual o nome dado ao cargo, mas sim a função exercida e as suas atribuições habitualmente realizadas, de modo que haja uma identidade qualitativa e quantitativa. Eu exijo que o trabalho seja realizado no mesmo estabelecimento vinculado a esse empregador, e aqui houve uma modificação importante a partir da reforma trabalhista de 2017, e porque antes eu admitia a isonomia entre trabalhadores inseridos numa mesma cidade ou região metropolitana. Agora, com a mudança da lei, eu exijo que o trabalho seja realizado no mesmo estabelecimento. Outro requisito importante é que o trabalho seja realizado ao mesmo tempo, e aí a lei exige que haja um interstício de pelo menos 2 anos entre aquele que eu invoco como paradigma e o meu trabalho. Impede a isonomia salarial a existência de um plano de cargos e salários vigente na empresa, e também quando o paradigma é readaptado em função por alguma medida judicial ou administrativa, como é o caso de um funcionário acidentado que precisa ser remanejado de cargo em razão das suas impossibilidades de continuidade no trabalho outrora realizado. Portanto, isonomia salarial não é tratar todos os pedreiros da mesma forma, não é tratar todas as costureiras da mesma forma. Isonomia salarial é atentar para as peculiaridades de cada função realizada, para, em havendo identidade nessas funções, dispensar a esses empregados o mesmo tratamento. E agora a gente parte para poder falar dos princípios específicos de direito do trabalho. O primeiro princípio que eu quero destacar é um princípio que decorre do princípio da proteção, que é o princípio da prevalência da condição mais benéfica. Aqui eu atento para as condições habitualmente realizadas pelo empregado dentro do cumprimento do contrato de trabalho. Condição é diferente de regra. Condição é aquilo que normalmente eu estou exposto. É, por exemplo, o horário, a forma como sou tratado, as funções que eu exerço, o tipo de benefício que me é concedido, ainda que isso não esteja positivado num documento. Essas condições, uma vez que elas incorporam ao patrimônio jurídico do empregado, elas não podem ser suprimidas, porque se consolida a partir desse princípio a prevalência de uma condição que é mais benéfica. E aqui eu ressalto o critério da habitualidade. Algo que é eventualmente concedido ao empregado não pode ser invocado por ele como uma condição habitual para fins de inalterabilidade. É necessário, portanto, que haja uma verdadeira consolidação dessa condição para que ela se torne prevalecente. O segundo princípio, que não deve ser confundido com o primeiro, é o princípio da norma mais favorável ao empregador. Enquanto a condição mais benéfica diz respeito às circunstâncias em que o trabalho é realizado, o princípio da norma mais favorável fala de normas positivadas. Aqui eu estou falando de fontes jurídicas que incidem no contrato de trabalho. A partir do princípio da norma mais favorável, sempre será aplicável à relação de trabalho aquela norma que concede maior garantia ao empregado. Isso é muito importante por conta da multiplicidade de normas potencialmente incidentes dentro de um contrato de trabalho. Observe que eu tenho uma lei federal, eu tenho
tenho acordos coletivos de trabalho, eu tenho convenções coletivas de trabalho, eu tenho regulamento de empresa e tenho o próprio contrato individual de trabalho como norma potencialmente vigente a partir daquela relação. E aí, em havendo conflito entre essas normas, eu vou puxar o princípio da norma mais favorável para saber qual é a que vai ser aplicado àquele contrato em espécie. O princípio da norma mais favorável estabelece de imediato a irretroatividade das normas menos favoráveis. E aqui eu chamo a atenção para vocês da reforma trabalhista de 2017, que trouxe uma série de inovações que são mais restritivas ao empregado do que o ordenamento vigente antes da sua entrada em vigor. Pelo princípio da norma mais favorável, essas regras que são um pouco mais restritas e permitem uma maior flexibilização do contrato de trabalho não podem atingir contratos de trabalho celebrados antes da sua vigência, tanto pela irretroatividade da norma, quanto pela prevalência da norma mais favorável. Mas a grande questão relativa a esse princípio é quando dentro da multiplicidade de previsões dessas diferentes normas, eu tenho nelas previsões diferentes quanto às garantias do empregado. Pensa comigo num trabalhador que tem uma lei federal regulamentando a sua atividade. Existe uma convenção coletiva que foi celebrada entre o sindicato da sua categoria e o sindicato da categoria econômica, que é um acordo coletivo de trabalho realizado entre o sindicato dos profissionais e a empresa, há um regulamento de empresa e há também um contrato individual de trabalho realizado por ele e a empresa. A possibilidade de incidência de diferentes normas pode fazer com que determinadas previsões do acordo coletivo de trabalho sejam melhores do que da convenção coletiva de trabalho e que outras previsões no contrato individual de trabalho sejam mais benéficas do que as demais. Diante dessa multiplicidade de previsões, qual é a norma que eu vou invocar? A que paga o maior salário? A que concede o maior número de garantias? A que prevê uma jornada de trabalho reduzida? Ou eu posso pensar em cada uma delas as previsões que me são mais favoráveis? Aí eu tenho 3 métodos de aplicação dessas regras. O primeiro método é o chamado método da acumulação atomista, que me permite fazer uma verdadeira salada de fruta. Eu posso pensar o piso salarial estadual, eu posso pensar a autorização do plano de saúde da convenção coletiva, eu estabeleço a jornada de trabalho segundo o contrato individual de trabalho. É atomista porque eu vou ao átomo, a menor partícula existente. Eu penso em cada um desses instrumentos aquela previsão específica que me é mais favorável, de modo a trazer para o meu contrato de trabalho ao mesmo tempo previsões de todos os ordenamentos ao qual eu estou sujeito. O segundo método é o chamado método do conglobamento puro. Aqui eu não posso fazer uma seleção dentro de cada uma dessas normas como se eu estivesse num self-service escolhendo o que eu vou comer. Para esse método eu preciso escolher aquela norma que dentro de um conjunto de previsões me é mais favorável. Essa opção leva em consideração o conjunto da norma, de modo que fazendo a opção pela convenção coletiva, eu renuncio às previsões do acordo coletivo, do regulamento de empresa e do contrato individual de trabalho. E existe um terceiro método que estabelece um ponto temperado entre a atomista e o conglobamento puro, que é o chamado método do conglobamento orgânico. Aqui eu posso fazer a assunção do direito não a partir do átomo ou da totalidade da norma, mas de uma forma orgânica, pensar a previsão referente ao assunto tratado em cada uma dessas normas. Por exemplo, uma das questões que é normalmente tratada em convenção coletiva e acordo coletivo é o piso salarial vigente para aquela categoria. Então, o organismo remuneração eu posso invocar do acordo coletivo quando ele me é mais favorável. Um outro organismo que me pode ser favorável é a jornada de trabalho. E aí eu vou no assunto jornada de trabalho em cada uma dessas normas e puxo aquilo que me é mais favorável. O que eu não posso, em hipótese alguma, nesse método, é trazer diferentes regras relativas à jornada de trabalho de normas diferentes. Aqui eu preciso respeitar o assunto, a organização do tema. A partir do que se extrai da súmula 51, inciso 2, é possível concluir que o TST adotou a chamada teoria do conglobamento puro. Porque o que diz essa súmula é que quando eu faço a opção pela previsão de uma dessas normas, eu tacitamente renuncio às previsões das demais, o que me permite uma interpretação a contrário senso em dizer que eu só posso optar pelas previsões de uma única norma. Um outro princípio interessante, que decorre também do princípio da proteção, é o princípio que veda a dispensa arbitrária. Aqui a gente precisa entender que dispensa arbitrária não é aquela dispensa promovida sem justa causa. A dispensa arbitrária é aquela dispensa que é motivada em questões de religião, raça, cor, credo. Essas dispensas elas devem ser protegidas pelo direito porque são motivadas em questões de preconceito e discriminação. E a proteção ao trabalhador permite que ele seja julgado apenas por aquilo que ele realiza e não por aquilo que ele é ou aquilo que ele pensa. Portanto, nós vemos dentro do direito do trabalho a previsão da não discriminação através da vedação da dispensa arbitrária. E o último subprincípio, ou princípio específico que decorre do princípio da proteção, é o princípio do indúbio pró-operário. Desse princípio decorrem uma série de regras de
presunção quanto à organização documental das questões e obrigações do contrato de trabalho, tais como recibo de pagamento, comprovante de depósito, notificação escrita da concessão das férias, notificação escrita da dispensa ou do aviso prévio, porque em razão desse princípio ocorre a presunção daquilo que é mais favorável ao trabalhador. Princípio importantíssimo no direito do trabalho é o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Esse princípio estabelece, entre outras coisas, que numa relação jurídico-trabalhista é muito mais relevante o que acontece no plano dos fatos do que aquilo que está documentalmente estampado. Essa é uma forma de proteger o empregado contra as vicissitudes de um documento fraudado que tem por iniciativa única fraudar os direitos do trabalhador. E aí eu invoco a previsão do artigo 9º da CLT, que são nulos de pleno direito todos os atos praticados nesse intuito, de modo que muito mais prevalece a verdade dos fatos do que aquilo que os documentos dizem. Esse princípio, inclusive, ele é muito relevante para a caracterização da relação de emprego, que, como veremos na próxima aula, a relação de emprego ela é caracterizada pelo implemento das condições que a caracterizam: pessoalidade, subordinação, onerosidade, inexistência de risco e habitualidade. Aí não importa o que o documento diz, não importa se eu celebro um contrato onde eu digo que eu não sou empregado, prevalece os fatos sobre a forma. Eu serei empregado sempre que preencher os requisitos do contrato de emprego. O princípio também de ordem salarial é o princípio da materialidade salarial, que está previsto lá no artigo 82, parágrafo único da CLT. Por esse princípio, eu garanto que pelo menos 30% do saldo de salário do empregado seja pago em espécie, o que também é muito relevante quando nós formos estudar a remuneração no que diz respeito ao chamado salário-utilidade. Por esse princípio, pelo menos 30% tem que ser resguardado para pagamento em espécie. Princípio semelhante, mas que não se confunde com o princípio da materialidade, é o princípio da intangibilidade salarial. Por esse princípio, que está estampado no artigo 462 da CLT, eu não posso efetuar descontos no salário do empregado, salvo quando o resultado de adiantamentos ou está previamente autorizado em lei ou norma coletiva. A doutrina apresenta também uma exceção quando há o desconto no salário por caracterização de dolo do empregado, quando esse intencionalmente provoca dano num objeto da empresa. Aqui, a doutrina defende que é possível fazer a dedução no salário para preservar a relação de emprego. Um outro princípio importante é o princípio da presunção de continuidade da relação de trabalho, que tem a sua aplicação muito bem prevista na súmula 212 do TST. Por essa súmula, a prova da interrupção, da suspensão ou da extinção do contrato de trabalho, ela cabe ao empregador, de modo que a ausência de algum documento nesse sentido faz presumir de forma relativa que há continuidade da relação de emprego. Um outro princípio extremamente relevante é o princípio da chamada inalterabilidade contratual lesiva objetiva. Por esse princípio, não pode haver uma alteração no contrato de trabalho que seja considerada maléfica ao empregado. E mais, pela previsão do artigo 468 da CLT, ainda que a alteração seja benéfica, ela depende da prévia concordância do empregado. Assim, esse princípio me traz duas regras. A primeira delas é de que quando a alteração for lesiva, em hipótese alguma essa alteração pode ocorrer. E segundo, se a alteração for benéfica, depende da prévia concordância do empregado. E assim a gente ensina. Na aula que vem falaremos do contrato de emprego. Fiquem com Deus e até mais.